Você já se perguntou: por que ninguém fica? Porque mesmo sendo uma boa pessoa, com valores firmes, com coração sincero, você continua sendo aquele que se entrega, mas que não é escolhido? Tem gente que acredita que o amor é questão de sorte. Outros acham que é questão de timing. E há quem pense que simplesmente não nasceu para isso. Mas, e se nada disso for verdade? E se o problema não estiver no outro, nem no destino? E se de forma sutil, quase invisível, você estiver sem perceber, afastando o amor? Hoje você tem estabilidade, tem maturidade emocional, sabe o que quer, sabe o que não aceita. Talvez você já tenha até escutado que é demais. Demais para alguém simples, demais para alguém despreparado. E isso até pode parecer elogio, mas será mesmo? Porque no fundo, essa sensação de ser demais pode virar um castelo solitário. Bonito por fora, mas frio por dentro. Você construiu sua independência, aprendeu a se bastar. E isso é admirável. Mas ao mesmo tempo, pode ser o que está tornando tudo mais difícil. Veja, quando a gente começa a viver bem consigo mesmo, a linha entre o autocuidado e a autoexclusão fica tênue. Você se protege, mas também se isola. Você não aceita menos do que merece, e tá certo. Mas, talvez lá no fundo, você tenha confundido merecimento com espelhamento. Você não está procurando alguém para amar. Você está buscando uma versão sua. Alguém com o mesmo nível de cultura, de sucesso, de consciência. Alguém com os mesmos gostos refinados, com os mesmos hábitos, com os mesmos ideais. Mas o que você quer é o que você já tem, você. E se tudo o que você procura for só um reflexo, pare e pense. Quando foi a última vez que você se permitiu ser surpreendido? Quando foi a última vez que você conheceu alguém sem fazer um checklist mental? Será que lê os mesmos autores? Será que sabe o que é Bauhaus? Será que entende de vinho? E aí, entre uma pergunta e outra, você deixou passar alguém que te faria rir, na hora que você mais precisava. O amor não precisa ser uma equação. Ele não nasce do encaixe perfeito. Ele cresce na margem. Na margem da diferença. Na margem da descoberta. Na margem do improviso. Você está disposto a se relacionar com alguém que pensa diferente? Que vem de um universo que você não conhece? Alguém que talvez nem saiba pronunciar o nome daquele filme que você ama, mas que olha para você com uma verdade que ninguém mais olhou? Diferença não é ameaça. Diferença é oportunidade. Você não precisa ceder seus valores, mas talvez precise rever suas barreiras. Porque não é sobre rebaixar expectativas. É sobre entender que beleza existe, até no que você não entende de primeira. A gente vive numa sociedade que idolatra a performance. Quem treina, quem estuda, quem vence. Mas, e quem sente? Quem tropeça nas palavras, mas acerta no abraço? Quem não entende seu mundo, mas aprende a amar do seu jeito? Quantos amores você já descartou, antes mesmo de dar tempo ao tempo? Quantas vezes você se fechou, antes de ser tocado? Quantas pessoas você anulou, porque não tinham o mesmo brilho que você aprendeu a cultivar? E se esse brilho for justamente o que ofusca as conexões? E se sua força, sua independência, seu estar pronto, for tão sólido, que ninguém mais se sente necessário? É duro ouvir isso. Mas, respira. Você não está sozinho. Tem mais gente como você. Pessoas que carregam o mundo nas costas e ainda assim sentem falta de colo. Gente que não precisa de ninguém para viver, mas que adoraria ter alguém para dividir. Você não está errado em ser quem é. Você só talvez precise abrir espaços dentro de si, espaços de dúvida, de escuta, de tolerância, de humanidade. Porque no final das contas, o amor não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre se permitir descobrir alguém possível.
Alguém que talvez não combine com sua playlist, mas combine com seu silêncio. Alguém que não conheça suas referências, mas aprenda o seu jeito de existir. E isso é tão raro quanto valioso. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. E isso é só o começo. Respira. Ainda não acabou. Tem algo que ninguém diz, mas que precisa ser dito. Às vezes, o que você chama de exigência é medo disfarçado. Medo de se machucar de novo. Medo de se perder no outro. Medo de abrir mão do controle que você tanto lutou para conquistar. Então, você constrói filtros. Você cria regras. Você coloca placas de não ultrapasse em cada entrada do seu coração. Mas por trás disso tudo, o que existe é proteção. Só que proteger demais também é se aprisionar. Você já se acostumou com a sua rotina, com seus hábitos, seu ritmo, suas certezas. Qualquer coisa fora disso te tira do eixo. Então você evita, se blinda, se antecipa. Mas tem uma coisa sobre o amor que a gente esquece. Ele não vem quando você está pronto. Ele vem quando você está vulnerável. E vulnerabilidade assusta. Porque significa não ter todas as respostas. Significa errar a mão. Significa expor o que você preferia esconder. Mas é ali que a conexão nasce. Não é na perfeição. É no tropeço. No detalhe que escapa. Na risada fora de hora. Na bagunça que escancara que somos humanos. Você vive esperando que alguém te entenda. Mas será que você tem se mostrado? Será que, no fundo, você não tem medo de ser visto? Porque ser visto, de verdade, é dar acesso às partes que você tentou esconder até de si mesmo. A sua pressa por encontrar alguém à altura pode estar sabotando o tempo da descoberta. Não é só o outro que precisa se mostrar. Você também. Você pode ter construído um castelo forte, mas será que ele tem janelas? Será que alguém consegue ver quem você é lá dentro? E mais do que isso, você tem deixado alguém entrar? Às vezes, o que falta não é companhia, é espaço. Espaço dentro de você. Espaço no seu dia. Espaço nas suas verdades absolutas. A pessoa que vai te transformar. Talvez não venha do mundo que você esperava. Ela pode não entender suas referências, mas pode te mostrar outras. Outras músicas, outros jeitos de ver a vida, outros sabores que você nunca experimentou, porque achava que não combinavam com você. E é aí que mora a beleza. Na diferença que soma, na distância que ensina, na ausência de certezas que abre espaço para algo novo. Você não precisa de um reflexo. Precisa de um espelho que te desafie, que te tire do automático, que revele um lado seu, que nem você conhecia. Relacionar-se é isso. É sair da zona segura e pisar no chão do outro. Mesmo que seja estranho no começo, mesmo que seja desconfortável, é ali, na adaptação, que o amor se constrói. Você não vai dar certo com ninguém, enquanto buscar apenas alguém que encaixe. Porque amor não é sobre encaixe, é sobre transformação. É sobre construir uma terceira identidade, que nasce do encontro entre duas realidades diferentes. E aí, você está disposto a ser transformado? Ou quer continuar sendo apenas você? Se você ainda está aqui, assistindo, é porque, no fundo, tem uma parte sua que já entendeu. Tem algo dentro que reconhece essa verdade, mesmo que assuste. E olha, se esse vídeo fez sentido para você até agora, a gente precisa se conectar. Se inscreve no canal, mas faz isso como um compromisso com você mesmo. Um pacto de não se esconder mais, de se permitir sentir, de se permitir mudar. Agora, me diz uma coisa nos comentários. Você já se apaixonou por alguém que era totalmente diferente de você? E o que isso te ensinou? Conta com verdade, com alma. Essa comunidade aqui é feita de pessoas que sentem como você sente. E se você nunca comentou nada antes, talvez hoje seja o dia de abrir esse espaço.
Você pode mudar a forma como alguém pensa, ou até como alguém ama, porque no fim das contas, a gente se cura junto. E mesmo que a vida tenha te endurecido, você ainda merece viver um amor que te amoleça, um amor que não te complete, porque você já é inteiro, mas que te transborde. Respira, tem mais vindo aí. Você já ouviu alguém dizer: "Eu sou exigente, não posso aceitar qualquer coisa"? Essa frase tem um fundo de verdade, mas muitas vezes ela vem com um peso escondido. Porque ser exigente não é problema. O problema é quando a exigência se transforma em rigidez, quando você passa a não ver mais pessoas, mas sim critérios. Não olha mais nos olhos, olha no currículo, não sente mais a vibe, analisa o vocabulário, não escuta mais o riso, repara na postura, na roupa, no sotaque. E assim, sem perceber, você vai se desconectando da experiência de amar. Transforma o encontro em triagem, transforma o toque em teste, transforma a conversa em comparação. Mas o amor não se deixa medir por isso. Tem gente que nunca leu seus autores favoritos, mas sabe ouvir, com uma presença que livro nenhum ensina. Tem gente que nunca viajou o mundo, mas carrega paisagens dentro do peito, que nenhum avião alcança. A questão não é baixar o nível, é abrir o olhar. É entender que a profundidade não está na semelhança, está na entrega. Você quer alguém que te admire, mas tem medo de alguém que te confronte. Quer alguém que te inspire, mas rejeita quem te desorganiza. E sem querer, você só aceita o que já reconhece. E o que você já reconhece não te transforma, não te tira do lugar, não te desafia, não te leva para outro patamar emocional. Você está buscando conforto, mas amor de verdade é desconfortável. Não no sentido ruim, mas no sentido de movimentar, de mexer em estruturas, de abrir portas internas, de iluminar sombras que você mantinha trancadas. Tem pessoas que vão te levar para lugares novos, sem sair de casa. Vão fazer você repensar seus conceitos. Vão te mostrar que dá para ser intenso, mesmo sendo simples. Mas você precisa permitir, precisa respirar fundo e largar o medo de perder o controle. Porque o controle é solitário. E tem outro ponto importante. Você já percebeu que quanto mais a gente conquista, mais difícil fica se conectar. Você estudou, você cresceu, você venceu. Mas, e agora? Agora, talvez, seja a hora de aprender a se permitir ser conduzido. A confiar em alguém que talvez não saiba o que você sabe, mas sinta o que você sente. E isso é raro. E isso é sagrado. A maioria das pessoas quer o amor pronto, encaixotado, com um manual de instruções. Mas amar é aprender uma nova língua. É se comunicar com alguém que talvez fale outro idioma, mas te entende com o olhar. Você tem aceitado ser entendido assim? Ou tem exigido tradução simultânea? Às vezes, a gente se apaixona por alguém, e a mente grita, não faz sentido, mas o coração fica em silêncio. E naquele silêncio, existe uma paz que nenhuma lógica é capaz de explicar. Você vai continuar buscando sentido, ou vai se permitir sentir? Porque o que você quer pode não vir embalado no que você esperava. Pode vir de um lugar improvável, de uma pessoa que você jamais imaginou, mas que vai te olhar e você vai saber. Não porque ela tem tudo que você procurava, mas porque ela carrega algo que você nem sabia que precisava. E tudo muda. A verdade é que a gente precisa parar de buscar no outro uma cópia e começar a buscar uma ponte, uma travessia, um novo território de afeto, onde não há mapas, só presença. Você é incrível, sim, mas ser incrível não te isenta de aprender, nem de ceder, nem de mudar. Amor é um lugar onde dois mundos se encontram e criam um terceiro. E é nesse terceiro mundo onde a mágica acontece.
Se esse roteiro mexeu com você até aqui, comenta alguma coisa. Qual foi a frase que ficou ecoando na sua cabeça? O que te deu aquele arrepio? Não guarda só para você. Divide. Às vezes, a sua frase pode ser a luz que outra pessoa está precisando ler hoje. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido de novo do jeito mais sincero que eu sei. Sem pressão, sem truque. Só vem. Vem fazer parte de um espaço que não exige perfeição. Apenas verdade. Ainda tem mais. E a última parte é para fechar com aquilo que você realmente veio buscar. A resposta que talvez você nem sabia que precisava. Talvez a pergunta nunca tenha sido por que ninguém fica? Mas sim, por que eu não deixo ninguém entrar? E não estamos falando de abrir a porta, mas de destrancar o peito, de permitir que alguém veja você, sem as defesas, sem os títulos, sem os filtros. A pessoa que vai ficar não precisa ser tudo, só precisa ser real. Alguém que sente medo como você, que tem traumas como você, que já foi rejeitado, e mesmo assim ainda acredita. Você quer um amor inteiro, mas você está disposto a amar. A parte partida do outro? Nem sempre o amor vem na forma ideal. Às vezes ele vem em forma de caos, de bagunça emocional, de silêncio que pede escuta. E ainda assim, é amor. Talvez até por isso seja amor. Você não precisa se desconstruir para caber no outro, mas precisa descer do pedestal. Precisa parar de esperar perfeição, porque o outro é humano. E você também. A verdade é que amar é aceitar que em algum momento você vai se frustrar, vai se decepcionar, vai ver o lado sombra do outro. Mas isso não é o fim, é o começo. O começo de algo que não se desfaz no primeiro tropeço. Algo que permanece, mesmo quando o encanto cede espaço para a realidade. É nesse momento que o amor mostra se é amor, ou só carência fantasiada de conexão. E você, tem sido amor? Ou tem apenas desejado ser amado? Porque ser amor também exige coragem. Coragem de continuar, mesmo quando é mais fácil desistir. Você já pensou que talvez já tenha vivido histórias que deram certo, mas você não percebeu? Uma conversa que curou, um encontro que ensinou, um carinho que te reconectou com a vida. Às vezes, a gente chama de fracasso aquilo que foi bênção disfarçada. Nem toda história de amor termina com aliança. Algumas terminam com libertação. E isso também é dar certo. Ou se você teve alguém que te mostrou o que você não quer mais, isso foi amor. Mesmo que tenha durado pouco, você teve alguém que te ajudou a crescer, isso foi amor. Mesmo que tenha ido embora, você deu certo sim, só não foi eterno, mas foi verdadeiro enquanto durou. E agora, você precisa reaprender a olhar. Olhar com mais leveza, menos peso, menos expectativa. Olhar com curiosidade, com abertura, com o coração desarmado. Porque o amor não é um lugar onde você chega, é um caminho que você escolhe todos os dias. E esse caminho não é reto, não é simples, nem sempre é justo, mas é vivo. E o que é vivo, vale a pena. Você pode sim encontrar alguém que te veja, que te escolha, que permaneça. Mas para isso, você vai precisar aparecer. Não a versão polida, não a versão pronta. A sua versão crua, imperfeita, humana. A versão que ri alto, que sente medo, que chora escondido, que erra e pede desculpa. Essa versão é a única capaz de amar de verdade. Então, se você chegou até aqui, você já deu um passo corajoso, um passo em direção ao que é real. E agora, com todo carinho, com toda a verdade, eu quero te convidar de verdade a ficar com a gente. Se inscreve no canal, não por estatística, não por número, mas por conexão. Aqui, a gente fala sobre o que não cabe nos stories, sobre o que não se resolve com frase pronta, sobre o que pulsa dentro de você e você não sabe explicar. Aqui,
A gente sente junto. E se você puder, conta pra gente, nos comentários, qual foi a parte desse vídeo que falou com você? Você já viveu esse tipo de solidão? Ou você já descobriu o amor onde menos esperava? Compartilha. Essa comunidade só existe porque tem gente como você. Gente que sente. Gente que se permite. E se esse roteiro te fez companhia hoje, saiba que ele foi feito pensando em você. Você não está só. Você nunca esteve. E o amor... o amor ainda pode te surpreender. Até breve. E respira. Você está indo bem. Até o próximo vídeo.